Uma boa noite para todas, um prazer estar aqui nessa terça-feira novamente com vocês, finalizando essa jornada de 4 encontros. Permitir. Pronto. Hoje a gente vai falar sobre a construção de uma mentalidade de crescimento em ambientes competitivos. Vou fazer um apanhado de todas as nossas 3 sessões. Quem aqui veio em todas as sessões? Sei que a Ramana veio, a Virgínia não, a Estela. É porque teve gente que também assistiu depois, né? As sessões. Eu vi. Que legal, que bom. Sarinha veio também. Quem que faltou aí? Teve alguém que falou que não veio em alguma. Eu, Elana, não vi na primeira, mas eu assisti o vídeo. Você assistiu depois, beleza. Não, perfeito. Então, estamos todas aqui na mesma página. A Lorena, deixa eu permitir a Lorena aqui. Eu não sei por que tem umas pessoas que ele entra e outras ele pede permissão. Oi, Lorena, boa noite. Então, hoje a gente vai falar sobre construção de mentalidade de crescimento em ambientes competitivos. E aí, a nossa tradicional pausa para respirar, antes da gente começar a nossa aula. Então, só relembrando o exercício, aquelas 8 respirações profundas que a gente pega, a gente para ali, prende a nossa atenção naquele momento da pausa, entre a inspiração e a expiração, para a gente trazer a nossa consciência aqui para o momento presente, tá bom? Então, vamos lá. 8 respirações, à medida que vocês forem concluindo, vocês vão voltando. Se vocês quiserem fechar a câmera para ficar mais à vontade. Podemos ir voltando. Que bom. É bom, né, gente, essa pausinha para respirar. É gostoso. Simples. Agora vamos lá, começando aqui. Tem alguém que está chegando no 4º encontro pela primeira vez? Que ainda não me conhece? Acho que todo mundo aqui já me conhece, ou já esteve nos encontros anteriores, né? Então, eu vou pular essa parte da apresentação. Então, nossa jornada até aqui. Recapitulando aqui um pouquinho. Pessoal, quem puder abrir a câmera, eu agradeço. É bom falar, não tem ninguém com a câmera aberta, pelo menos, obrigada, amiga Estela. Vou olhando para vocês aqui. É bom estar com um olhinho para eu ir medindo aqui. Oi, Sossô! Beijo! Temos uma pequena participante aqui, que coisa boa! Oi, Gabi! Então, vamos lá. Então, recapitulando, gente, até aqui. Iniciamos ali a nossa primeira aula com um momento de contextualização, cenário atual e como que a gente se posiciona frente a tudo isso. Fizemos um mergulho ali para a gente entender a importância do propósito e como é que a gente faz, né, essa caminhada para a gente ir se reconectando com a nossa essência.
Depois a gente veio entender um pouco mais do cenário para as mulheres. Quais são os desafios que a gente enfrenta aí no nosso dia a dia, desafios culturais e históricos que a gente precisa entender para a gente saber navegar. E agora a gente entra na questão da mentalidade de crescimento. Agora é a nossa parte. Como é que eu desenvolvo essa minha mentalidade de crescimento para eu enfrentar todas essas situações, né? Primeiro encontro, então, a gente olhou para aquilo ali, foco principal, gestão emocional e incerteza. A gente está num momento de presente em que a gente olha para trás e o passado ele não funciona mais, ele não serve mais como referência. E quando a gente olha para o futuro, a gente não sabe o que vem pela frente. A gente está numa era de muitas mudanças rápidas, em que a gente vive um contexto paradoxal, que a gente falou muito sobre isso, que a gente nunca teve tanto acesso ao conhecimento e às tecnologias como a gente tem hoje, e conhecimentos e tecnologias que podem melhorar a nossa vida, e ao mesmo tempo a gente nunca se sentiu tão angustiado e desesperançoso frente ao que está vindo, né? As incertezas que estão vindo. Então, como é que a gente lida com esse contexto paradoxal? Que a gente fala, nossa, eu nunca tive tanta abundância, tanta prosperidade, tanta possibilidade de prosperidade, de abundância, e ao mesmo tempo eu sinto todo esse meu vazio interno. E a gente conversou muito sobre essa questão do chamado para olhar para dentro, para a gente voltar, para a gente encontrar a estabilidade dentro de nós, né? Falamos muito sobre a urgência em desenvolver as capacidades necessárias para a gente gerenciar nossas emoções. E para que isso? Para a gente saber lidar com mais sabedoria e cautela com as decisões difíceis do nosso dia a dia. Um dos exemplos para isso é justamente essa pausa para respiração. A gente precisa de pausa, a gente precisa de calma, para a gente assentar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente entender para onde a gente está indo e como tomar essas decisões e quais estão sendo as nossas principais motivações. E a gente viu que, assim, ao aprofundar esse entendimento de quem que a gente é, os nossos valores, o nosso propósito, a gente começa a se libertar de padrões de culpa que a gente carrega muitas vezes e que nos movem, de dependência por reconhecimento e daquela sensação de escassez, de que a gente nunca tem, que a gente precisa sempre estar buscando mais e mais e mais e mais. E nesse encontro também a gente falou sobre a importância de se fazer perguntas, né? Como o que é realmente importante para mim? Como é que eu posso alinhar essas questões com os meus valores diários, né? No meu dia a dia, eu estar alinhada com o que é realmente importante para mim e não o que o mundo exige de mim. Segundo encontro, passamos pelo Ikigai. Vocês lembram dessa mandala? Essa mandala em que a gente olhava e via o que eu amo, alinhar isso com o que eu sou bom, o que eu posso ser pago para fazer e o que o mundo precisa de mim. Então, aqui a gente viu que quando a gente olha para o Ikigai, que muitas vezes a nossa vida, a gente está em uma só esfera. Às vezes nós somos bons profissionais, e é apenas isso. Então, a gente atua com o que a gente é bom, bem remunerado por isso, mas a gente não sente aquela sensação, aquele prazer, a sensação de completude pela nossa entrega. Por quê? Porque muitas vezes a gente está desalinhado da nossa paixão, da nossa missão. E aí a gente traz essa ferramenta para, de alguma forma, seja na nossa profissão, ou seja com atividades complementares, a gente conseguir preencher esses focos aqui, que é o que, no final das contas, traz aquela sensação de realização pessoal, né? Que seria ali a razão para viver. Então, a gente falou muito sobre isso, que o propósito, ele é extremamente importante, que ele serve como uma direção, uma âncora para a nossa tomada de decisões. A gente falou da questão de isso ser um apoio, principalmente para esse mundo que a gente está vivendo hoje, em que a gente tem um monte de opções, e muitas vezes a gente se encontra paralisado por não saber qual decisão tomar, por tantas coisas que a gente tem para fazer. E é um mundo que toda hora está nos cobrando e nos ofertando, né? Tanto opções de lazer, de prazer, como cobranças de melhorar a performance e tudo. E a gente chega um momento que está perdido.
E o propósito, ele vem trazer essa direção para a gente, essa âncora, né? E que encontrar esse nosso propósito, ele não é um destino final. Ele, na verdade, ele é uma jornada contínua de autoconhecimento e crescimento. E que ao longo da nossa vida a gente vai desenvolvendo isso. Fui invadida aqui por um gatinho. Rapidinho, gente, licença, vou ter que tirar ele daqui, senão ele vai ficar subindo na tela. Desculpa, gente. Então, nesse dia aqui do propósito, a gente falou muito sobre essa questão do sentimento. Como é que a gente alcança um sentimento mesmo profundo de significado? Por que muitas vezes a gente atinge os nossos objetivos, a gente faz ali, chega a virada do ano, a gente faz uma série de metas, a gente tem um monte de objetivos, tanto pessoais como profissionais, né? Então, eu tenho um objetivo de uma promoção, eu tenho um objetivo de comprar uma casa, um carro, e eu atinjo aquilo, e mesmo assim eu fico com um sentimento vazio depois. Eu tenho uma alegria, eu tenho uma satisfação, mas é momentâneo, e não aquele sentimento profundo. Porque a gente viu que muitas vezes as nossas ações, elas estão desconectadas de um significado maior. E que esse significado maior, ele traz aí um sentimento mais profundo de satisfação. E que quando a gente utiliza essas ferramentas, a gente toma essa consciência, e a gente utiliza essas ferramentas, a gente começa a se libertar desses bloqueios e dessas crenças, a gente passa a reconhecer os nossos talentos únicos, os nossos valores e a nossa luz, a nossa impressão digital que a gente tem para colocar no mundo, para que assim a gente se permita viver uma vida mais plena e mais feliz. Entendendo que tudo aquilo que a gente busca fora, muitas vezes, está dentro da gente. E que a gente tem que olhar, focar nisso, né? E nesse dia a gente falou muito também sobre as perguntas certas, que muitas vezes elas são mais importantes que as respostas, que elas abrem portas para o autoconhecimento e para a descoberta do propósito. Agora eu queria fazer uma provocação para vocês aqui. Alguma de vocês conseguiu mergulhar no Ikigai? Vocês conseguiram dar continuidade para o trabalho que a gente iniciou na segunda sessão? Alguém quer compartilhar algo no chat em relação a isso? Vamos trabalhar. Chegamos no terceiro encontro. No terceiro encontro, a gente falou sobre as questões de gênero. Foi um encontro bem disruptivo para muitas pessoas. Assim, recebi muitos feedbacks legais, pelo olhar diferente mesmo e pela clareza que traz em relação a muitas situações que a gente vive no nosso dia a dia, né? Então, nesse terceiro encontro, a gente veio explicando de uma forma, com uma visão sociológica, antropológica, né? Um histórico de evolução da humanidade, em que fez com que as mulheres elas vivessem muito presas à expectativa dos outros, né? Num ambiente mais restrito, num ambiente domesticado, em que a gente não tinha tanta liberdade para agir, né? E para ousar, digamos assim, e que com isso a gente foi, de alguma forma, minando a nossa autoconfiança, o nosso alto valor, a nossa percepção de alto valor. E isso foi sendo depositado muito na mão dos outros. Isso justifica muito a nossa busca, né, por reconhecimento externo, uma busca por perfeição, por a gente ser amada, né? Então a gente falou sobre isso, dessa importância mesmo da gente se libertar dessas expectativas alheias, porque quando a gente vive a expectativa do outro, a gente limita o nosso potencial, né? A gente limita a nossa possibilidade da gente agir mesmo de uma forma mais com base na essência, autenticidade, de uma forma mais genial. A gente fala assim, que a gente ser disruptivo mesmo frente ao que a gente pode fazer, né? Falamos muito sobre essa questão do nosso valor, que ele não é medido pelo reconhecimento dos outros. E também a gente trouxe a questão da sororidade, que é muito importante a gente se unir. Que a competição, ela não vai fazer com que a gente avance, muito pelo contrário. Que a cooperação entre as mulheres que vai fazer mudar esse cenário atual que a gente está. E a gente apresentou ali algumas das mentiras que a gente precisa mergulhar internamente, entender essas crenças e a gente começar a reprogramar para a gente desaprendê-las. E a gente passar a olhar o mundo com uma nova lente, né?
Então, a gente falou sobre a mentira de eu preciso agradá-los para que me amem. Se eu me destacar, eu posso ser excluída, então é melhor eu ficar aqui quietinha e não colocar minha voz no mundo. Eu não sou suficiente por conta própria, eu sou uma impostora, eu estou no lugar errado, eu não deveria estar aqui, e a gente está sempre buscando se provar. Se eu for eu mesma, eu não vou ser amada. Se eu errar, eu vou decepcionar todo mundo ao meu redor. E com todas essas mentiras que muitas vezes a gente ainda vive, a gente fica amarrada dentro dessa roda aqui, que foi aquilo que a gente tratou, né? Dentro daquela domesticação, que é o do espaço doméstico, né? Que é o parque temático que a autora trouxe para a gente, a Gisele. E a gente entra hoje na nossa quarta aula para falar sobre mentalidade de crescimento. E a pergunta que eu faço é: como é que a gente pode fortalecer uma mentalidade de crescimento em um mundo que constantemente nos faz duvidar do nosso próprio valor? E aí eu devolvo essa pergunta para vocês. Se vocês puderem comentar no chat, como que vocês fazem hoje em dia, né? Assim, primeiro, vocês entendem que vocês possuem uma mentalidade de crescimento? Sim ou não? Vocês conhecem esse conceito? Vamos lá, primeiro, vocês conhecem esse conceito de mentalidade de crescimento? Virginia, sim. Só a Virgínia que conhece. A Estela não conhece o conceito de mentalidade de crescimento. Legal. Mas eu acredito que eu tenha. Tá bom, a gente vai entrar aqui para falar um pouquinho sobre esse conceito. Mas, assim, vocês entendem que vocês conseguem... como que vocês lidam no dia a dia, né? Para vocês manterem esse crescimento, esse estímulo, dentro desse ambiente que sempre aparece duvidar de você e questionar a sua confiança, a sua autoconfiança. Como é que vocês lidam com isso? Vou esperar alguém comentar aí. A Estela vai se desafiando por conta própria. Mais alguém? Hoje vocês estão muito... Meditar, reduzir os ruídos externos. Legal, retomar um repasso. Muito legal. Então, vamos lá, gente. O que é uma mentalidade de crescimento, né? Aqui a gente fala muito de uma mentalidade fixa versus uma mentalidade de crescimento. Vou começar falando da mentalidade fixa, que é mais fácil da gente entender para a gente entrar na mentalidade de crescimento. Uma mentalidade fixa é aquela que você entende que, assim, não tem como mudar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente pelas palavras que a gente pronuncia e as crenças que a gente vai criando em torno de nós mesmos, né? Por exemplo, eu não sou boa nisso. Eu não sou uma boa comunicadora. Eu não sou boa em fazer apresentações. Eu não sou boa em lidar com pessoas. Eu não sei vender. Você tem várias dela. Pois é, todas essas crenças que a gente tem, elas automaticamente nos limitam, porque você já se coloca no posto de eu não sou bobo, então não tenho o que fazer, né? E quando a gente fala numa mentalidade de crescimento, o que a gente está falando? Que todas essas habilidades, esses conhecimentos, essa inteligência, ele pode sim ser desenvolvido. Desde que, primeiro, você tome consciência dele, eu preciso desenvolver isso, como que eu posso desenvolver isso? E você coloca esforço e dedicação intencional para você desenvolver isso. E aí, num passo a passo, né? A gente às vezes olha e fala assim: eu quero mudar completamente do dia para a noite. Isso é muito difícil. Mas você fala: eu não sou boa numa apresentação. Como eu posso melhorar? Aí você faz uma apresentação, você melhora um pouquinho, fica um pouco menos nervosa. Aí na próxima você melhora mais um pouquinho. E você vai reconhecendo a sua melhora
valorizando isso em você e você caminhando por meio disso. Então, a mentalidade de crescimento, a primeira coisa é, como que eu me coloco frente a um desafio? Eu levo isso para o meu lado pessoal? Eu coloco isso como meu valor próprio? Ou isso é uma condição que pode ser aprimorada? Aí, a partir do momento que você fala, não, eu tenho um desafio, eu tenho uma limitação, eu tenho um ponto a melhorar. Aí, com esforço e dedicação, eu posso melhorar. Você vai se tornando uma pessoa mais resiliente frente àquilo. E você vai enxergando os erros e as mudanças de uma forma mais amigável. Porque você não associa isso ao seu valor próprio, e sim a uma habilidade que precisa ser desenvolvida, né? E automaticamente, quando você começa a desenvolver uma mentalidade de crescimento, você passa a ter mais autocompaixão com você. Porque a autocrítica, ela vai reduzindo. Você coloca, em vez de autocrítica, de falar, eu não sou boa, eu não presto, eu sou ruim, eu não sei e tudo, você coloca o seu erro como, não, eu posso melhorar. E aí você começa a se olhar com mais autocompaixão. Assim como, muitas vezes, a gente olha para os outros. E isso é muito engraçado. Porque quando a gente avalia os outros, normalmente a gente tem uma mentalidade de crescimento ao avaliar o outro. A gente olha para o outro e fala, ele pode melhorar. Deixa eu dar um feedback positivo para ele, vou dar um feedback construtivo. Eu vou ajudar, eu vou tutoriar, eu vou mentorar aquela pessoa. E a gente vê uma evolução. E a gente olha para o outro e fala, não, você errou dessa vez, mas da próxima você vai fazer melhor. A gente fala isso para os nossos filhos, para os nossos parceiros, para os nossos amigos. Sempre com essa palavra de estímulo. Mas muitas vezes, para nós, a gente não age assim. A gente age de uma forma muito mais restritiva e limitada. Então, quando a gente fala em mentalidade de crescimento, a gente fala para a gente agir assim com nós mesmos também. Olhar para a gente com esse olhar de compaixão mesmo, de eu tenho possibilidade de melhoria e eu não sou isso. Eu estou com essa dificuldade. Mas com dedicação e esforço, eu posso sim superar. E o que isso significa no ambiente de trabalho? Tem um desafio, não desistir dele naquela primeira barreira. Eu olhar aquilo ali como uma oportunidade de crescimento. E saber que sim, pode ser difícil, pode ser duro, porque o crescimento ele dói. Mas eu olho e falo, não, eu vou assumir independente da consequência. Porque muitas vezes, o que nos paralisa frente a um desafio? Vocês se sentem paralisadas quando vocês têm um desafio muito grande no ambiente de trabalho ou na vida pessoal? Sim. O que vocês acham que é internamente, assim, quando vocês param e pensam assim, o que paralisa vocês? O medo. O medo de não saber fazer. Para mim, assim, o que me paralisa muito, ou já me paralisou no passado, era a incerteza do resultado. Eu não sei se vai dar certo. Eu não consigo garantir. E nada da vida é uma garantia. Então, na mentalidade de crescimento, o que eu falo? Independente do resultado, eu não estou olhando para o resultado final. Eu não estou olhando se aquele desafio vai dar certo ou errado, se aquele problema que tem, como que vai ser o resultado final dele. Eu estou olhando para o meio do caminho, que é a oportunidade de crescimento e o que eu vou aprender com ele. Né? É a gente olhar para um feedback, que muitas vezes a gente recebe aquele feedback de uma forma, julgamento das pessoas e autocobrança. É isso, e aqui, quando a gente fala de mentalidade de crescimento, é isso mesmo, é eu controlar a minha autocobrança. Porque eu não tenho garantia de que, primeiro que assim, eu não sou perfeita, eu sei que eu vou errar, mas eu vou dar o meu melhor, e eu sei que eu posso melhorar a cada dia mais, né? Aí aqui, retomando a questão do feedback, transformar o feedback em combustível de evolução. Muitas vezes a gente recebe o feedback de uma forma muito, como se fosse injusta, né? Poxa, eu me dediquei tanto, eu fiz tanto por esse projeto, porque nós nos dedicamos muito. E isso daí é um padrão que eu vejo em muitas mulheres, principalmente, de ter dificuldade em receber feedback. Porque normalmente, quando a gente entra num projeto, a gente dá 150% do que a gente pode, né?
E aí, quando a gente recebe um feedback negativo, por mais que tenham ali muitos elogios e tudo, a gente fala, poxa, que injustiça. Eu fiz tanto e a pessoa ainda foi lá olhar o ponto e apontar para o ponto que eu errei. Alguém já se sentiu assim? E aí eu acho que o ponto é muito comum esse sentimento entre as mulheres, né? Da gente sentir mesmo essa injustiça. E aí, dentro da mentalidade de crescimento, é o quê? É olhar e falar, não, tudo bem, eu tenho sempre um ponto de melhoria. A pessoa destacar um ponto de melhora em mim é um presente, porque ela está me mostrando algo em que eu posso ainda evoluir, né? E aí, mais uma vez, é um trabalho que a gente tem que ter de autoconfiança e de alto valor. Eu vou falar um pouquinho ali na frente. Usar o fracasso como aprendizado. Erramos, tá tudo bem errar. Todo mundo vai errar. Só não erra quem não faz nada, né? Só não é gasto o lápis, só não é apontado o lápis que nunca é gasto, né? Já dizia aquilo, pra você manter o negócio inteiro, você nunca vai fazer nada. Mas mesmo assim a vida vai te empurrar. E manter a curiosidade mesmo sob pressão. Esse aqui é um ponto também muito importante. Muitas vezes a gente está sob pressão, a gente simplesmente paralisa. E a gente não consegue caminhar. E aí a gente se bloqueia para fazer as perguntas certas, para conseguir sair daquela situação. E outro ponto, muitas vezes a gente está sob pressão, a gente fala, eu tenho que dar conta de tudo sozinha. E a gente viu ali que, na verdade, a gente tem que se juntar, ninguém faz nada sozinho. Então, tô sob pressão, quem pode me ajudar nesse momento? Como que eu posso sair dessa situação? Respirar e buscar essa criatividade que tem dentro da gente, para falar, ok, eu estou nessa situação, eu só vejo um caminho, eu preciso abrir novos caminhos. E para isso eu preciso ter essa minha gestão emocional, para eu me centrar, respirar e conseguir pensar nas outras possibilidades, né? Então, a mentalidade de crescimento, ela é uma mentalidade que ela não se esgota, ela não trava diante dos desafios, né? Ela não depende só do sucesso externo para se manter e ela não custa a nossa essência. Então, é uma mentalidade em que nós estamos evoluindo junto com ela, né? Eu costumo dizer que, assim, tudo que a gente aprende, tudo que a gente vive, o conhecimento, é a única coisa que não tiram da gente. Tudo que a gente vive num ambiente, numa situação, né, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, seja na nossa vida pessoal, aquele aprendizado é a única coisa que não tiram de nós. Então, a mentalidade de crescimento é essa. Eu estou aqui nessa situação, eu estou fazendo para mim. Eu estou aprendendo, eu estou me desenvolvendo para mim, porque essa habilidade, ela pode não estar sendo valorizada aqui hoje, mas amanhã ela pode me trazer grandes frutos e ela pode ser a porta para novas oportunidades que vão surgir, né? E aí a gente entra aqui nas 4 chaves para realização. A primeira chave, que eu digo que é a base de tudo, é a questão da autovalorização. Existe uma diferença muito grande entre autoconfiança e autovalorização. Vocês já ouviram falar sobre isso? Alguém já ouviu falar sobre autovalor? Ou vocês escutam só sobre autoconfiança? Autovalor, autoconfiança, vamos lá, pelo que a gente mais conhece. O que é autoconfiança para vocês? Acreditar que eu posso. Confiar em si mesmo. A autoconfiança, normalmente, ela é alimentada com fatores externos. Então, por exemplo, eu vou lá, eu faço um curso, me proponho a dar esse curso para vocês. Eu começo a estudar, eu faço formações, eu converso com pessoas. Isso tudo vai alimentando minha autoconfiança. Aí eu faço um curso para vocês, aí vocês me devolvem com uma avaliação positiva, com feedbacks positivos, vocês me indicam para outras pessoas. Isso tudo são fatores externos que eu vou alimentando minha autoconfiança. E o que acontece
quando a gente recebe um feedback negativo? A nossa autoconfiança, ela fica abalada. O que acontece quando a gente vai fazer uma apresentação, alguma coisa, e a gente não sai tão bem? A nossa autoconfiança abala, né? E aí, estamos sempre muito suscetíveis ao externo. E isso acontece muito. Então, por exemplo, às vezes a gente vai fazer algo, apresentar um trabalho, e a gente simplesmente não recebe feedback, nem positivo e nem negativo. Você foi lá, fez um projeto, apresentou aquele projeto, não recebeu nenhum feedback. Como que você se sente? Vocês saem sem receber nenhum feedback. Como que normalmente vocês se sentem depois? Invisível. A nossa tendência não fez diferença nenhuma. O que é a nossa tendência? Puxar para baixo. Aí, na outra reunião que a gente vai, como é que a gente já chega? Diminuída, não é? A gente já chega menor. Por quê? Porque a nossa autoconfiança parece que é um negócio que nos alimenta. Quando você está ali, preenchido, recebendo um feedback legal e tal, a gente se estrutura. Quando a gente não recebe ou a gente está na indiferença, o que acontece? A gente se diminui, né? Isso daí é porque a gente coloca muito na nossa autoconfiança, que precisa ter. A gente precisa desses elementos externos. Mas tem um elemento muito, muito importante que a gente dá pouca importância, que a gente não preenche, que é o quê? O nosso alto valor. É saber que a gente tem valor independente do que a gente faça. É a gente reconhecer a nossa presença, a nossa importância, a nossa essência, a nossa contribuição, independente dos fatores externos. E isso daí é um trabalho totalmente interno nosso. Que ele está ligado a tudo aquilo. Quando chega a esse ponto, é de se pensar se vale a pena continuar. Acho que puxa para esse lado. E aí, quando a gente vive uma vida, quando a gente fala assim, eu vivo uma vida pela minha autoconfiança, a gente está sempre vivendo uma vida com base no reconhecimento externo. Quando o reconhecimento externo está vindo, está tudo bem. Quando ele para de vir, eu murcho. Mas e o meu reconhecimento interno? E o reconhecer que eu tenho valor? Porque quando a gente está sempre na mão do outro, isso é muito importante, a gente precisa disso. Que a gente precisa estar sabendo se a gente está, né? Eu estou me comunicando bem, as pessoas estão me entendendo, eu estou conseguindo passar minha mensagem, é extremamente importante essa validação. Mas ela não é a única base, e ela não é a principal de todas. Porque você pode viver uma vida inteira de sucesso, com muito reconhecimento de todo mundo e um vazio interno. Por quê? Porque você não reconhece seu valor. Os outros, eles podem falar, Gabi, você é maravilhosa, você é foda no trabalho, você é muito boa aqui. Se você não reconhece seu valor, o que você fala? Mentira. E quantas vezes, sim, eu ouso dizer que todo mundo aqui já passou por alguma situação dessa. De alguém falar assim, nossa, você é muito boa nisso, você é uma excelente cozinheira, você é uma excelente artista, você é ótima no trabalho, você é linda. E você vira e fala assim, mentira, essa pessoa está falando só para me agradar. E da onde que vem esse sentimento? Disso daqui. É o não reconhecer o seu alto valor. Né? Então, eu digo que isso daqui é a chave para tudo. Para eu ter uma mentalidade de crescimento, a primeira coisa é, eu tenho que reconhecer o valor que eu tenho. Eu tenho que reconhecer as capacidades que eu tenho. Eu tenho que reconhecer a minha capacidade de evoluir, a minha capacidade de aprendizagem. Senão, eu não chego nisso. Eu fico sempre medida com o outro. Aí o outro vira e fala assim para mim, não, mas você só vai até aqui. Você não é boa o suficiente, você é burra, porque normalmente tem isso, né, da gente limitar as pessoas. Não, você é inteligente, mas o outro é mais do que você, fulano é mais inteligente. Você se limita àquilo. E quem faz você subir nessa régua é justamente o seu alto valor. O outro ponto é a questão da autoconsciência. É a gente reconhecer, a autoconsciência é olhar para mim. E eu falo assim, tá bom, quais são as crenças, né? Quais são as habilidades que eu efetivamente tenho? Quais são as minhas forças? E quais são as minhas limitações? O que eu preciso? Aonde hoje está me limitando para eu poder quebrar essa limitação, para eu poder efetivamente expandir? Então, é o autoconhecimento.
A autoconsciência. Quem que eu sou, efetivamente? Qual o valor que eu tenho? Quem que eu sou? A partir daí, é o seu papel de buscar aprendizado e o seu desenvolvimento pessoal. Quando a gente fala em crescimento, muitas vezes a gente fala, então crescimento é só mais uma formação, é só mais um curso técnico. E não. Crescimento muitas vezes é o nosso desenvolvimento pessoal. É você desenvolver um hobby, porque a partir disso daí você vai descobrindo talentos e habilidades novas suas, né? Então ele é um crescimento que é em muitas áreas da vida. É um crescimento mesmo, uma evolução como pessoa, como ser integral em todos os seus papéis. E aí a gente entra no papel da contribuição, que a gente falou muito sobre isso também na aula do propósito, né? Que muitas vezes, para a gente crescer mesmo, e a gente ter aqueles rompantes de crescimento, a gente tem que ter uma motivação que ela vai além da gente. Quando a gente faz algo só por nós mesmos, a gente vai até um limite. A gente fala, se não der certo, tá tudo bem, ninguém vai ver, é só para mim mesmo. Quem vai ser prejudicado é só eu. Mas quando você se pega a uma causa maior, ou algo maior do que você, aí você tem muito mais coragem para agir. Você tem muito mais coragem para superar as suas barreiras, né? Coragem para reconhecer seu valor e aquele medo de errar. Vocês concordam comigo? Legal. E aí eu trago uma frase aqui que eu adoro também, que na vida a gente não se eleva ao que acredita ser possível de alcançar. A gente se eleva até aquilo que a gente acredita que a gente é digno de receber. Eu vou falar mais uma vez. Na vida a gente não vai até onde a gente acha que é possível. A gente vai até onde a gente acha que é digno da gente receber. Por isso da importância dessa questão do alto valor. Muitas vezes a gente acha que a gente não é digno de estar naquela posição. A gente acha que a gente não é digno de ter um relacionamento melhor, de ter uma vida mais tranquila. A gente olha e fala, nossa, mas meus familiares sofrem tanto, nossa, mas olha o mundo como tá. Nossa, mas meu pai e minha mãe vieram até aqui, como é que eu vou superar essa barreira? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou como é que eu vou descasar da minha família? E eu vou viver uma coisa diferente? Todo mundo da minha família sempre teve dificuldade nessa área, como é que eu posso ser bom nisso? E a gente se limita. Então, esse ponto aqui, eu acho que ele é a virada de chave de tudo isso que eu estou falando. É a gente parar e falar assim, eu me acho mesmo digna de estar nesse lugar? Por quê? Por que não? E aí estão as respostas para cada uma daquelas crenças que a gente precisa ir quebrando. E aí, para construir a nossa fortaleza interna, né? Para a gente construir essa mente aí propícia para o crescimento, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa é a gente reconhecer o nosso alto valor. Foi o que eu falei há pouco, né? A autoconfiança, ela está muito vinculada às habilidades que a gente pensa que a gente tem. E o nosso alto valor é quem a gente efetivamente é. E um belo exercício para a gente reconhecer esse nosso valor é a gente olhar para toda a nossa trajetória. E a gente olhar para trás e falar, nossa, olha o que eu já conquistei até aqui. Olha quem eu sou. Olha tudo que eu construí. Olha todo o impacto que eu tive. Olha quantas pessoas, quantas relações, quantas interações que eu já tive que, né? A gente sempre recebe um feedback. Nossa, aquele dia você me falou algo que mudou a minha visão. Ou que me ajudou muito. Então, são momentos assim que você fala, gente, olha o meu alto valor aí que muitas vezes eu mesmo não reconheço. Né? E alimentar isso e reconhecer aonde que estão esses limites. Onde você se colocou limite em cada um dos pontos. Transformar rejeição em redirecionamento. A gente recebe muitos nãos na vida. E isso faz parte do processo. Né? E muitas vezes a gente recebe um não e a gente simplesmente desiste. E fala, tá certo, eu não sou uma boa atriz mesmo.
eu não sou uma boa cantora. E a gente vai desistindo dos nossos sonhos. E não, deve ser isso mesmo, a vida ela deve, né, deve ser só isso mesmo a minha vida. E a gente desiste nos primeiros nãos. Às vezes até no primeiro não, a gente não vai nem para o segundo, né? E muitas vezes o nosso sim, ele está dentro desses nãos. Quando a gente olha para histórias de sucessos, de empreendedores, né? Eu adoro ler autobiografias e eu acho que isso daí é um exercício muito bom. A gente vai vendo a história de vida das pessoas e a gente fala, nossa, eu não imaginava. Porque a gente olha só a parte do sucesso, a gente só olha a ciência, a cereja do bolo. A gente não olha o que tem por trás, tudo que aquela pessoa viveu. E quando a gente olha, lê e a gente aprofunda, a gente vê quantos nãos essa pessoa, quantas barreiras ela teve que superar. Então, assim, eu imagino que vocês já tenham visto o filme do Fred Mercury, ou agora que estava todo mundo assistindo, que é o do Ney Matogrosso, né? O Homem com H. Eu li a biografia do Will Smith. Todos esses é impressionante. Quantos nãos eles receberam? Esses dias eu estava assistindo um vídeo do Danilo Gentili, que é um comediante, ele falando da história de vida dele. Quando a gente olha assim, como que a pessoa chegou naquele lugar? O tanto de coisa que ele teve que superar e que ele foi se desenvolvendo, e tudo aquilo ali, ó, foi um pedacinho da história dele que foi sendo construída. Foi cada uma das habilidades que ele foi desenvolvendo para ele chegar onde ele estava. Então, a gente pensar, será que eu transformo as rejeições num redirecionamento para a minha vida? Será que eu me alimento por isso, isso daí me impulsiona? E é lógico que a gente vai sentir mal com não tem como não sentir uma tristeza, né? E não é viver uma vida, aquela positividade tóxica que todo mundo fala, não é isso. Mas é olhar e falar assim, ok, esse não, ele exige de mim uma postura de mudança. O que eu posso mudar no meu comportamento? Qual é a habilidade nova que eu preciso desenvolver? Como que eu vou fazer? Quais são as ajudas que eu preciso pedir, né? E aí aqui para as mulheres eu reitero muito, a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda. Então, quais são as ajudas que eu preciso pedir, efetivamente? Né? Abraçar a nossa vulnerabilidade com força. Nós somos mulheres, a gente sente, nós temos emoção. É não congelar nossa emoção e os nossos sentimentos. É não querer apagar isso e falar, não, eu não posso misturar, isso aqui me atrapalha. E a gente viver numa racionalidade que vai nos afastando de nós mesmas, né? Da nossa essência, do nosso feminino. Então, a gente abraçar essa vulnerabilidade e a gente demonstrar isso para os outros. Demonstrar o nosso medo. Isso daí nos ajuda a fazer essas conexões sinceras e profundas que a gente tanto precisa hoje. Essa vulnerabilidade, ela nos ajuda e nos ajuda a pedir ajuda, a nos permitir pedir ajuda, que muitas vezes a gente não se dá a permissão para isso, né? E focar na contribuição, que é o que a gente comentou. Quando a gente muda o foco, por que eu estou fazendo isso? Qual que é meu propósito maior? E aí a gente volta lá para aquela imagem do Ikigai. Por isso que todos esses encontros aqui, eles estão todos relacionados. Quando eu estou olhando para aqui, eu estou olhando lá para o meu Ikigai. Eu estou fazendo isso para quem? É só para mim? Ou eu tenho uma contribuição maior? Qual que é a contribuição maior que eu tenho para isso? E nos momentos de dificuldade, quando a gente olha para isso, qual é a contribuição maior? Qual que é o sentido que eu estou dando? Como que eu posso ajudar um grupo de pessoas por meio disso daqui? A gente acha a força que a gente precisa para a gente conseguir desenvolver essas habilidades e vencer esses desafios, superar essas barreiras, né? Então, na mentalidade fixa, a gente tem esse pensamento de, eu não sou boa nisso, isso daqui é difícil demais para mim, e a gente desiste antes de tentar. Não, mas aquilo ali é para eles. Isso daqui é para a Estela. A Estela que é boa nisso, eu nunca, não tem como eu fazer isso, né? Se eu falhar, o que vão pensar de mim? Meu Deus do céu. Que vergonha. Vão falar de mim pelas costas, eu vou decepcionar os outros. Meu Deus, eu vou decepcionar meu colega de trabalho, que eu mal falo com ele. Eu vou decepcionar meu chefe, que não sabe nem que eu sou casado, que eu tenho família, que eu tenho filho. Então, é aquele negócio da lealdade, né? Vou decepcionar quem? Eu prefiro decepcionar a mim mesma.
Eu prefiro esconder todos os meus sonhos e viver a minha vida bem assim, não viver minha vida, ficar economizando minha vida, para eu não decepcionar uma pessoa que nem faz parte da minha vida. Né? E na mentalidade de crescimento, você vai ter momentos em que você vai questionar, mas você falar, eu ainda não sou boa nisso, mas eu vou me tornar. Eu vou aprender, eu vou me desenvolver. Eu vou pedir a ajuda necessária para isso. Se eu me desafiar, isso vai me desafiar a crescer. É um desafio grande, mas eu vou mergulhar, porque isso daí vai me ajudar. Eu vou crescer com isso daí. Eu posso aprender com os erros. Eu posso aprender com as outras pessoas. Se aquele ali é muito mais talentoso que eu, deixa eu ver o que ele tem. Deixa eu conversar com ele, deixa eu pedir orientação. Deixa eu pedir uma mentoria, deixa eu unir com a minha vulnerabilidade e falar, eu não sei isso ainda, você pode me ensinar? Você pode me ajudar? Né? E se eu falhar, eu aprendo e faço algo novo. Quantas pessoas que a gente viu? Erra, levanta, agora eu já aprendi, já sei que esse caminho não é. E muitas vezes a gente, até em algum dos encontros a gente falou sobre isso, muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas a gente sabe, a gente tem muita clareza do que a gente não quer. E a gente vai se aproximando do caminho que a gente quer e que está mais próximo do nosso propósito, fechando os outros caminhos que a gente já sabe que não é para gente. E aqui, quando a gente fala em erro, é a mesma coisa. Eu já sei que esse caminho aqui não dá certo. Esse caminho aqui eu já testei, X. Vamos ver os outros caminhos que vão dar certo? E aí as possibilidades vão se reduzindo e cada vez você vai estar mais próximo do caminho certo. Faz sentido para vocês? Legal. E se eu te dissesse agora que você pode conquistar tudo isso aqui, que a gente falou em todos esses encontros, em algumas situações o ambiente é muito competitivo, não tem margem para erros. É isso, assim, a gente tem que medir como agir. Eu acho que não existe nenhum ambiente que não permita erros. Não existe nenhum ambiente que esteja imune a erros. Errar, todo mundo vai errar, mas você vai medir o cálculo do seu erro, né? Eu adoto na minha vida uma estratégia que eu chamo de a porta. Se a porta tem volta ou se a porta não tem volta. Se eu vou tomar uma decisão na minha vida, que ela seja uma porta sem caminho de volta, então, por exemplo, eu vou decidir que eu quero ter um filho. Decidir que eu quero ter um filho. Ter um filho é um caminho sem volta. Você toma uma decisão que ela vai mudar a sua vida completamente. E ela muda tudo a partir daquele momento. Então, essa é uma decisão que eu tenho que tomar com muita cautela e que eu tenho que pensar, porque eu tenho que ter muita segurança em relação a ela, né? Eu não posso nem falar de erro. Agora, se eu vou tomar uma decisão de dia a dia, de cotidiano, em que eu possa depois voltar atrás e consertar ela, então, por exemplo, eu vou me mudar para uma outra cidade, eu vou sair desse emprego e vou para outro emprego, depois eu vou ter uma chance de ir para um outro lugar, isso daí é uma porta que eu consigo voltar dessa minha decisão. Então, é um caminho que eu adoto para a tomada de decisões. Mas, assim, tem ambientes que a gente vive, que a gente está sob pressão e que a gente tem que tomar decisões rápidas. Aí você tem que ter suas ancoragens. Seja por meio do seu propósito, se for no ambiente de trabalho, você tem que ter muito claro qual que é o resultado que você quer obter com aquele projeto que você está fazendo. Porque você tem que estar muito claro qual que é o resultado que você quer alcançar para isso guiar a sua decisão ali. Sabendo que não existe cenário em que não exista erro, né? Falo do ambiente de trabalho. Então, assim, no ambiente de trabalho, isso, você tem que ter muito claro aonde você quer chegar, o porquê das coisas que você está fazendo e não o quê. Porque quando você sabe lá no fundo o porquê, fica mais claro de você tomando suas decisões. E eu acho que, assim, é muito melhor você reconhecer um erro e uma dificuldade que você está tendo antes de tomar uma decisão do que tomar uma decisão e depois não falar, né? Por medo do que as pessoas vão pensar de você ter compartilhado aquela dúvida que você estava tendo. Eu não sei se eu fui clara, mas muitas vezes a gente está vendo o fogo ali, pegando, e a gente fala assim, eu não vou avisar para ninguém não, porque eu tenho medo. Semana eu escutei algo interessante, você não pode errar, mas vai. É isso. Sim, não existe não errar, né?
Agora, eu acho que a gente ter essa consciência sempre de qual que é o impacto do erro que a gente vai ter e de pedir ajuda na hora certa, né? E não ter medo de pedir ajuda por o que o outro vai pensar que eu não sei fazer. Então, voltando aqui, né? Se eu dissesse para vocês que vocês podem conquistar tudo isso agora e transformar totalmente a vida de vocês, vocês iam querer saber o que que é? Alguém quer mudar? Sim, vocês sentem que tem algo aí para mudar? Legal. Ó, eu escrevi errado aqui, ó. E se eu dissesse para vocês que eu posso ser uma mentora nessa jornada de vocês agora, de autoconhecimento e construção? Legal. Então vamos lá, gente. Completamos aqui a nossa série dos 4 encontros, né? Que na verdade ele é só o início de uma jornada muito maior e muito mais profunda. Eu vim ao longo dos 3 encontros falando para vocês, isso daqui é só um início de uma comunidade que está sendo construída para fortalecimento das mulheres, né? É um trabalho muito urgente que eu me propus a fazer, que é compartilhar, buscar todo esse conhecimento, consolidar todo esse conhecimento e trazer para cada uma de vocês. E todo final de jornada, ele exige um novo começo e uma decisão, né? E na vida a gente precisa tomar decisões. E uma decisão não tomada hoje, ela pode mudar todo o seu futuro ali para frente. E é importante a gente olhar para trás e falar, cara, quais foram as decisões que eu não tomei lá atrás, que eu poderia ter tomado, e mudado e melhorado o meu futuro, né? De uma forma substancial. E a gente sempre tem, tipo, a gente olha e fala assim, putz, se eu tivesse feito aquilo ali 2 anos, 3 anos atrás, eu não estaria nessa mesma situação que hoje. Então, muitas vezes a vida, ela nos coloca para tomar uma decisão, efetivamente. Então, eu apresento para vocês hoje a Jornada Equité Prosper. É uma jornada que foi construída para todas aquelas mulheres que são altamente qualificadas, mas que ainda duvidam de si, para todas aquelas mulheres que elas se sentem invisíveis e não reconhecidas, apesar de todo o esforço e todo o trabalho que têm, para todas aquelas mulheres que precisam se provar o tempo todo, que elas são sim boas o suficiente para fazer tudo aquilo que elas fazem, no papel que elas executam, para quem quer crescer na carreira, mas que não quer mais abrir mão da essência, que não quer se masculinizar, que não quer seguir com os padrões que muitas vezes são impostos, para todas aquelas que estão ali, ó, com a sobrecarga, com uma cobrança de serem perfeitas em tudo e o tempo todo, para todas aquelas que sentem culpa por priorizarem o trabalho, né, ou então por estarem com a família e sentem culpadas por não estar priorizando o trabalho, para quem quer se reconectar efetivamente com a sua verdade, estabelecer limites e viver com mais leveza. E para quem que não é essa jornada aqui, para aquelas mulheres que querem continuar dentro da zona de conforto, para aquelas que preferem ficar reclamando, né, culpando o outro, do que se transformar efetivamente, para aquelas que não querem mais romper, que não querem romper com as próprias crenças negativas, para aquelas que escolhem escassez, falando que a vida não te traz sorte, para aquelas que esperam que a mudança aconteça, mas que não estão dispostas a tomar nenhuma decisão, que vai acontecer tudo por um toque de mágica, né? E aí eu criei um programa, né? Esse programa aqui, gente, ele foi desenvolvido para a gente poder mergulhar agora efetivamente em todos esses conhecimentos que foram postos ao longo dessas 4 aulas. Tá? Foi uma jornada que ela foi criada sob medida para esse grupo que está participando aqui. Ao longo dos 4 encontros, dos 3 encontros principais, eu fui vendo que muitas pessoas estavam com a necessidade de compartilhar, de falar e de principalmente praticar. Porque a gente trouxe aqui, eu trouxe um conhecimento super rico, nós tivemos trocas muito ricas aqui pelo site, um despertar muito grande, mas pela correria do dia a dia, a gente não para fazer os exercícios práticos, para a gente mergulhar efetivamente em cada um desses conceitos, para a gente olhar no espelho e falar, tá bom, o que isso daí se aplica? O que eu vou mudar? Qual é a decisão que eu vou tomar na minha vida para eu mudar esse comportamento a partir de hoje? E o que isso daí pode me trazer de benefício? Então, a gente, mais uma vez,
falou de muitos conhecimentos, a gente trouxe muitos conceitos, mas e agora, como é que eu aplico? Como é que eu pratico isso no meu dia a dia, né? E aí, como uma continuação dessa jornada, eu apresento para vocês essa mentoria aqui em grupo, que o objetivo dela é a gente trabalhar agora a prática. Então, a gente abrir para falas, vou ter que sair, mas como eu disse outras vezes. Obrigada, Dani. Então, aqui é um momento da gente praticar o que foi falado, fazer um mergulho efetivo nesse autoconhecimento, tá? Com exercícios práticos para consolidar tudo o que foi dito aqui, em um espaço seguro e acolhedor, tanto durante a mentoria como após a mentoria. A jornada, ela consiste em 5 semanas, né? Cada semana vai ter um encontro prático, mas ao longo da semana vão ter conteúdos e a gente vai continuar fazendo discussões sobre o tema, tá bom? Então, são 5 semanas. Na primeira semana, a gente vai fazer um diagnóstico do momento atual e de autoimagem de cada uma das participantes, né? Então, vão ser exercícios práticos para a gente conseguir, cada uma, fazer o seu diagnóstico atual. Como é que está a minha vida? Deixa eu entender como é que eu estou, em que momento que eu estou, né? E como eu me enxergo, que é o principal ponto do que a gente veio discutindo muito aqui, né? Na segunda semana, a gente vai falar muito sobre identificação, como que eu faço para eu identificar, e a gente fazer trabalhos efetivos para você identificar suas crenças limitantes, e como que eu faço para remover essas crenças limitantes e substituí-las por crenças positivas, né? A terceira semana, ela é toda voltada para você descobrir as suas forças e os seus talentos únicos. Então, durante o exercício do Ikigai, a gente viu que tinha muitas pessoas com dificuldade mesmo. Como é que eu vejo as minhas forças? Como é que eu reconheço os meus talentos? Eu não sei o que eu amo, eu não sei o que eu faço. Então, aqui é uma condução prática mesmo para você conseguir enxergar isso dentro de você, né? Não adianta nada disso se você depois não constrói uma rotina fortalecedora para você conseguir manter e aplicar esses novos hábitos e esse novo olhar que vem sendo construído ali ao longo das 3 semanas. E a quinta semana é sair com um plano de ação estratégico efetivo para aplicação. Então, para onde eu quero ir? Com tudo isso daqui que eu construí, para onde eu quero ir, né? Vão ser encontros semanais, continuar nas terças-feiras, 19h30, né, com gravações disponíveis para 7 dias, mas é uma jornada em que todos os encontros eles vão se conectando um com o outro, então é muito importante que tenha essa disponibilidade para participar efetivamente de todos os encontros, a gravação fica por 7 dias, porque não dá para acumular, senão você acaba tendo um prejuízo, né, e até nas discussões, porque o importante aqui, gente, são encontros práticos. Diferente do que foi essa jornada, que eu vim falando muito, vai ser um trabalho muito mais de condução, de exercícios mesmo, para colocar isso em prática, e de trocas efetivas, para a gente criar um ambiente de fortalecimento conjunto. O valor agregado, né? Aí aqui a apresentação que eu já vim falando para vocês. Eu tenho uma vivência aí de 2 posições de C-Level, eu tenho 14 anos de posição de liderança, eu já tenho 18 anos de atuação no mercado corporativo, eu tenho 2 graduações, eu tenho um mestrado ali pelo IESE, eu tenho 2 certificações em desenvolvimento humano pela método da Louise Hay e vários outros cursos. Isso daqui é só para mostrar que, assim, eu venho me desenvolvendo na área com conhecimento agregado há muitos anos, né? Ao longo de toda essa minha vida. E é isso aqui que eu venho colocar dentro dessa mentoria para compartilhar com vocês, né? O valor do investimento, ele é de 2.250, e ao final dessa jornada, o objetivo é que vocês saiam, né, com autoconhecimento muito mais aprofundado, transformador mesmo, vocês tenham as ferramentas, né, a gente vem falando, não dá para prometer coisa que não existe. Autoconhecimento é a vida inteira. Até o dia da morte de todas nós aqui, a gente ainda vai estar aprendendo. Então, assim, aqui é para sair com ferramentas, e principalmente para a gente entender a importância e o impacto disso na nossa vida, para que nos acompanhem ao longo da nossa jornada a partir dessa mentoria, né? Para que cada uma tenha muito mais clareza do seu papel e do seu potencial como mulher,
dentro dessa sociedade e do que pode colocar. Então, é um resgate mesmo de alto valor. É entregar habilidades de gestão emocional para facilitar e para ajudar a todas nós a lidar com esses desafios pessoais e profissionais que a gente vive aí no nosso dia a dia. É a gente conseguir compreender como é que eu posso equilibrar, né? Olhar para nós como seres integrais, sistêmicos, tanto dentro dos nossos corpos, né? Meu corpo físico, meu corpo emocional, eu começar a interagir com isso, como na nossa vida. E como é que eu equilibro esses meus papéis e dentro de mim todas essas necessidades que eu tenho. Né? É a criação de conexões, a gente vem falando muito isso, conexões com outras participantes, para a gente começar a formar mesmo essa nossa rede de apoio e de relacionamentos, né? Desenvolver essa confiança para ocupar aí os espaços que são nossos, e cada um tem um espaço aqui único, desenvolver essa resiliência e força interior para superar os obstáculos com determinação, e uma nova mentalidade para levar daqui para frente. Então, ele é um despertar. E hoje, essa é a primeira turma, né? Eu compartilhei com vocês, esse é um projeto novo meu. Essa mentoria está sendo toda desenvolvida com base nesses cursos para ser algo prático. E aí, para essa primeira turma, eu estou fazendo um valor exclusivo de R$ 1.500 para 5 semanas de encontro, tá bom? É o valor para inscrição hoje. Os encontros começam no dia 4 de agosto, então é daqui a 2 semanas, 15 dias para preparação, já vai ter um material preparatório. E aí, para cada uma de vocês que tiver interesse em continuar essa jornada, né, fazendo agora esse mergulho prático, eu vou pedir para que vocês façam a aplicação da vaga, e eu vou fazer uma conversa individual com cada uma, né? Por meio desse QR Code aqui, vocês entram, acessam para fazer a intenção da vaga, a aplicação para a vaga. Eu vou conversar com cada uma de vocês para entender qual que é o momento de vida, explicar como é que é, para ver se a gente entende que é o momento apropriado para entrar dentro dessa imersão, para a gente dar continuidade. Trabalho aqui eu tenho muita responsabilidade com o resultado que eu quero entregar. Então, assim, é muito importante para essa relação a gente se conhecer e ter essa conversa individual mesmo, conhecer cada uma de vocês. Então, fica o convite para todos vocês que se interessarem, entrar aqui no QR Code, fazer a aplicação, é só colocar o nome, telefone e e-mail, e aí eu entro em contato com vocês ao longo da semana. Bom? Legal, Estela. Obrigada. Obrigada. É isso, meninas. Então, assim, agradecer a todas vocês por estarem comigo aí ao longo dessa jornada de 4 semanas. Foi muito gratificante para mim dividir todos esses conhecimentos com vocês. E espero encontrá-las em breve, continuarmos juntas esse trabalho. Vai ser muito legal essa mentoria. A gente. Beijo, Sarinha. Eu que agradeço. Obrigada, Estela. Continuamos juntas aí, gente. Obrigada a vocês por todo o apoio. Obrigada, Gabi. Legal. Te aguardo, Sarinha, vai ser ótimo continuarmos juntas. Pode sim, eu vou te encaminhar. Eu não sei se eu tenho, é Bethlen, né? Eu não sei se eu pronunciei seu nome certo, Bethlen. Eu vou te encaminhar todas as. Eu não te vi na inscrição, provavelmente alguém compartilhou o link com você, não foi? Me manda aqui, deixa eu pegar. Me manda. Eu vou te passar meu telefone, você me manda um oi pelo WhatsApp. Ou então, Bethlen, faz assim, se inscreve no, coloca ali seus nomes, seus dados por meio do QR Code, eu já mando para você todos os links, tá bom? Se inscreve aqui que você vai colocar seu nome, seu telefone, e eu te mando todos os links das outras aulas que elas estão no YouTube, sim, para você assistir.
Meninas, é isso. Agradeço demais vocês pelo encontro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou super à disposição. Eu vou manter o grupo no WhatsApp. Assim que eu for fazer novas rodadas de treinamento, lives com novos temas, eu divulgo para vocês. Conto muito com a colaboração de divulgação do trabalho também, das redes sociais. É muito importante a gente fomentar essa turma juntas. Beijo, gente. Tenho sim. Deixa eu colocar. Deixa eu ver aqui. Eu tirei. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui, Bethany, para você. E o meu LinkedIn é esse aqui, Lana Souza. Mas aí você me passa seus dados que eu te encaminho tudo direitinho, tá bom? Eu estava até com o QR Code aqui, eu acabei tirando. Para quem está aí ainda, gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar, estou super à disposição. Pode abrir o microfone também. Falar um pouquinho do que vocês acharam sobre a jornada. Tem ainda a Gabi, Natália. Então tá, acho que ninguém vai falar mais nada, né? Então, uma boa noite para vocês, gente. Um beijo e obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.